Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez chegamos na Tua presença, agradecido, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela oportunidade que temos de nos dirigir a Ti, Senhor. E neste momento ouviremos a Tua palavra. O Senhor já tem colocado no coração do Teu filho, irmão Gilmar, e nós com certeza seremos alimentados e edificados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através do Teu servo, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com alegria na minha alma, cumprimento os santos e fiéis irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. E depois, versículos 16 ao 18. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 16. Mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Sente, irmãos. Me sinto devera feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade honrosa que Deus me concede de estar em sua casa, reunido com os nossos irmãos e irmãs. Nosso pastor Leandro já enfatizou o tema, o porquê do tema, que a partir de hoje nós estaremos nas nossas terças-feiras falando aqui na igreja, os grupos de obreiros, irmãos devidamente preparados, instruídos e capacitados pelo Espírito Santo para esse trabalho. Nós estamos então iniciando hoje a desenvolver um excelente tema que vai, na minha opinião, se você concordar comigo, pode dar um amém. Eu tenho certeza que esse tema vai movimentar a Igreja Assembleia de Deus em Uruguaiana. Eu tenho certeza que esse tema vai sacudir a nossa vida espiritual. Ainda ontem, em nosso curso de teologia, eu dizia aos irmãos que a característica que a igreja não pode perder na terra chama-se a sua identidade. E o pastor foi muito feliz na sua colocação, dizendo: nós somos pentecostais. Então, a característica marcante desta convicção é a liberdade, o agir do Espírito Santo entre nós. E eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós sentiremos a graça, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que esse tema, pentecostalismo, vai movimentar a vida da igreja. Há pouco mais de um século, cristãos em vários lugares do mundo começaram a experimentar em seus cultos o que chamamos de um avivamento sem precedentes. O que se presenciava nesses cultos, o que se presenciava nessas reuniões, eram sinais como esses descritos na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Falar em línguas estranhas, profecias,
curas e uma forte e profunda convicção que o Espírito Santo de Deus estava entre eles. E esta mesma convicção eu sei que vai estar aqui conosco também. O pentecostalismo é um movimento evangélico que surgiu nos Estados Unidos no início do século XX. E este movimento evangélico, ele dá ênfase à atualidade do batismo no Espírito Santo. E ele também dá ênfase à manifestação dos dons espirituais. E eu preciso dizer uma verdade aqui para os irmãos que está no meu coração. O que me enche de alegria, que quando falamos em sensibilidade ao Espírito Santo, quando falamos ser obediente àquilo que o Espírito Santo quer e faz no meio da igreja, que fala no meio da igreja, me deixa muito feliz quando sobre nós temos líderes sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu digo isso porque eu tenho convicção que esses estudos aqui, que nós começaremos a estudar agora, uma das coisas maravilhosas que me encheu a alma e eu quero compartilhar com você, é que este ensinamento que hoje estamos iniciando vai jogar por terra uma das maiores heresias praticadas e aceitas até mesmo dentro das nossas igrejas, ensinamento chamado o cessacionismo. E eu tenho certeza que isso vai cair por terra, porque o que ensina este movimento, o que ensina essas pessoas que assim estão seguindo esse movimento? Dizem eles que os dons espirituais cessaram e não estão mais à disposição da igreja nos dias atuais. Dizem eles que os dons espirituais eram características do ministério apostólico, ou seja, marca dos apóstolos. E com a morte deles, ainda no primeiro século, tudo isso cessou. Se referindo à Bíblia, dizem eles que o cânon sagrado, ou seja, a Bíblia, quando ela foi completa, as profecias cessaram e as línguas foram aniquiladas. Mas eu sinto alegria na minha alma em dizer nesta noite que nesses dias desse estudo vai servir de firmeza, de convicção para todos nós, porque eu creio, se você crê pode dar um glória, que nos dias atuais Jesus ainda batiza no Espírito Santo, nos dias atuais os dons do seu Santo Espírito ainda estão agindo no meio da igreja. Glorifico a Deus pela sensibilidade do nosso pastor, em ter ouvido o que o Espírito Santo lhe ordenou que fizesse. E eu sei que eu posso falar em nome de todos os irmãos que fazem parte e que estarão aqui ministrando. Pode contar conosco, pastor Leandro. Aquilo que Deus tem nos colocado, nós vamos estar juntos transmitindo para a vida da igreja, para a edificação da igreja. A origem do pentecostalismo é a incumbência que eu recebi do meu pastor para abordar nesta maravilhosa noite. Para que possamos falar em pentecostalismo, para que todos que estamos aqui tenhamos uma melhor compreensão, precisamos voltar às bases bíblicas que sustentam esse movimento. Olhando para o Antigo Testamento, vamos ver que Deus havia orientado o povo a comemorar a festa da Páscoa. Era uma festa que celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia durante 430 anos. Deus orientou também a festa dos tabernáculos, que era a lembrança do período em que eles estavam habitando em tendas. A festa das semanas, que acontecia 7 semanas e um dia após a Páscoa. E também é chamada da festa da colheita. Nesta festa da colheita, nesse período, ocorreu a colheita de grãos, trigo e de cevada. O objetivo dessas festas era levar o povo de Israel a um nível coletivo de adoração a Deus, e que possibilitaria a manifestação da gratidão pela abundância da colheita, pela multiplicação do rebanho, pelo cuidado providencial de Deus, um provedor e também amoroso.
Então, Pentecoste, para nós aqui entendermos, no nome grego que foi dado à festa do Antigo Testamento, chamada Festa das Semanas. A palavra Pentecoste significa 50º, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Porém, sempre que nós falamos, ou que nós ouvimos a palavra Pentecoste, vem à nossa mente com certeza aquele dia glorioso que Lucas registra no capítulo 2, que eu fiz leitura com os irmãos, que 120 irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, e ali, cumprindo-se as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, foi a descida do Espírito Santo. E dentre essas profecias que falavam a respeito deste evento, uma que nós ouvimos mais direta e mais explícita foi aquela profetizada pelo profeta Joel, ao dizer que chegaria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro levantou a sua voz diante de uma multidão que estava perplexa, sem saber o que estava acontecendo. E aquele homem, agora tomado pelo poder do Espírito Santo, ele levanta a sua voz e aponta para o cumprimento da profecia que o profeta Joel havia falado. E quando nós voltamos os nossos olhos para o Novo Testamento, nós vamos ver em Marcos capítulo 1, versículo 8, que aqui há uma declaração feita por João o Batista, em que ele disse assim: eu, em verdade, vos tenho batizado com água. Ele, se referindo a Jesus, vos batizará com Espírito Santo. Mais adiante nós vamos ver em João capítulo 14, verso 16, o próprio Senhor Jesus prometendo que o Espírito Santo seria enviado. Disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A ordem de Jesus foi muito clara aos seus discípulos, o lugar aonde eles deveriam estar, e a paciência que deveriam ter, aguardando este acontecimento. Lucas capítulo 24, verso 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Obediência não gera prejuízo para ninguém. E Jesus disse: ficai, vai acontecer, vai se cumprir. E o texto que eu tenho lido com os irmãos, capítulo 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. No original grego está escrito literalmente: quando o dia de Pentecoste estava sendo cumprido. O que nos dá um entendimento que o 50º dia havia chegado. O que nos dá um entendimento, e eu espero que você entenda, o tempo da espera havia acabado. A promessa de Deus agora estava sendo cumprido. O derramamento do Espírito Santo no Pentecoste foi acompanhado de 3 sinais importantes que eu preciso compartilhar com você para confirmar que o Pentecoste com autoridade havia chegado. Deixa eu reler para vocês para entender os sinais. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha os sinais para confirmar que o Pentecoste havia chegado. Observa os sinais para provar que o tempo de espera havia acabado. A hora era esta. Diz
O verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. A primeira característica que nós precisamos entender aqui, que não houve um vento, literalmente, mas o ruído de um vendaval. E nós entender esse sentido aqui é muito importante, porque tanto no hebraico quanto no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e espírito. Então, meus irmãos, fica claro nessa concepção que a figura do vento simboliza o Espírito Santo. E mais, o fato do som, olhe bem, e veio do céu um som. Sabe o que isso significa? Significa que o Espírito Santo foi derramado por Deus. O Espírito Santo, conforme Jesus havia falado, o Pai havia enviado, veio dos céus, veio do alto. E diz mais: e encheu a casa, toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Deixa eu repetir. E foram vistas. Não houve ilusão de ótica. Ninguém pode dizer, não, eles olharam mal, não. A Bíblia é enfática a dizer, e aqui no verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles viram realmente línguas de fogo pousando sobre a vida de cada um deles. Quando eu olho para a Bíblia, a expressão fogo, ela aparece muitas vezes como símbolo da presença de Deus. Está entendendo? Fogo é símbolo da presença de Deus. E o texto continua dizendo que eles viram pousar sobre a cabeça ou sobre os cristãos. É uma referência clara de uma verdade bíblica, que a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus estaria presente plenamente no meio do seu povo. Ele está aqui esta noite. Esta palavra ainda se cumpre. Pode alguém dizer que não, mas aqui está escrito, eles viram. Não estavam enganados. Era Deus, era a presença de Deus, era o Senhor que estava confirmando a sua palavra, e descia sobre eles e pousou na cabeça deles línguas como de fogo. Era o próprio Deus, dizendo, está aqui e vai permanecer com você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está na vida da igreja. Aleluia. E continua o texto, e começaram, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Escutem com atenção o que explica esse texto, essa convicção. O resultado disso, dos irmãos falarem em outras línguas, é que em Jerusalém, nessa época, havia pessoas de diferentes lugares, diferentes nações. E essas pessoas ouviram os cristãos falarem na própria língua deles. Esses idiomas que foram falados, eram idiomas falados desde a Pérsia até Roma. Capítulo 2, do 7 ao 11, você compreende o que eu estou dizendo. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte, que o milagre não estava na audição, o milagre estava na fala. Era na vida dos 120 cristãos. E o verso 4 é claro, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ou seja, está muito claro em afirmar que foram os cristãos, foram os 120 que falaram
em outras línguas. Não que eles ouviram línguas estranhas, o idioma deles, não. Foram os 120 que falaram em outras línguas, e foi sobre eles que o Espírito Santo foi derramado. Glorificado seja o nome de Jesus. O Pentecoste, irmãos e irmãs, foi um acontecimento eficaz, porque marcou a fase inicial da expansão do Evangelho. E este evento marcou a história da igreja na terra. A sua expansão, a capacitação que aqueles homens receberam para pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você que o pentecostalismo é o movimento religioso que mais cresce e envolve, pode anotar se quiser, mais de 25% da população cristã mundial. E entre responsáveis por este crescimento e expansão do pentecostalismo, eu quero dedicar os minutos a um homem chamado Charles Fox Parham. Esse homem era um americano de Iowa. O sonho dele era ser um médico. Para isso ele estava estudando. Mas Deus dos altos céus, sentado em seu trono soberano, dizia: eu tenho outros planos para ti. Eu tenho outro caminho para te trilhar. Eu tenho uma outra tarefa para você fazer. Você não vai ser médico, não. Você vai ser alguém muito especial, num movimento que eu vou criar na terra, que vai se expandir em todos os continentes. E eu quero a tua participação. E esse moço, Charles Fox Parham, ele cresceu, desenvolveu a sua vida na cidade de Topeka, em Kansas. E esse homem, guarda o nome, Charles Fox Parham, ele é conhecido como o pai do pentecostalismo. Por quê? Porque a sua primeira tarefa foi distribuir, foi ensinar, foi propagar que falar em línguas estranhas era evidência física, audível, que comprova o batismo no Espírito Santo. E mais, ensinava ele que o batismo no Espírito Santo capacita, reveste o cristão para ele ser uma testemunha e pregação do Evangelho. Este homem acreditava que o batismo no Espírito Santo é a maior experiência que um cristão pode viver aqui na terra. Eu posso estar falando para irmãos e irmãs que ainda não viveram essa experiência, mas se prepare, em 2025 você vai entrar falando em línguas estranhas. Eu tenho certeza que o mover de Deus vai trazer resultados sobre a nossa igreja. Esse homem, Parham, em 1900, ele inaugurou uma escola bíblica em Betel. O interesse desse homem, já agora voltado totalmente para a obra de Deus, o interesse que ele tinha em passar para os seus alunos, é que eles tivessem um cuidado muito especial, que estudassem aplicados Atos 2, para aprenderem, dizia ele, o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, durante as suas ministrações, o seu interesse em se aprofundar nesse movimento que aconteceu lá em Jerusalém, a história da Bíblia conta que uma aluna foi batizada no Espírito Santo, chamada Agnes Osman. E eu fico imaginando, deixa eu colocar essa palavra entre aspas, que confusão deve ter acontecido na aula. O crente estudando e de repente a pessoa se levanta
levantar e começa a falar em línguas estranhas. Aleluia, aleluia. E a história continua dizendo que ela falou em línguas. E não poucos dias depois, metade daquela escola também estavam vivendo essa experiência. Eles foram batizados com o Espírito Santo. É isso que acontece. Mas há uma coisa que eu preciso dizer para esclarecer aos irmãos. Nós temos um inimigo. O inimigo da obra de Deus. E ele não se contentou com o que estava acontecendo. E veja o que ele fez. Ele movimentou líderes religiosos da época, que se levantaram contra Parham e começaram a ameaçar. Enquanto eu estudava, eu procurava ver o que houve com Parham. Morreu, desistiu? Não! A minha pesquisa dizia que quanto mais perseguição, mais Jesus batizava com o Espírito Santo. Quanto mais perseguição, mais pentecostais se levantavam. E é isso que vai acontecer, que se levanta o inferno, que se levanta Satanás, que se levanta os demônios. A força do Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Glória a Deus, aleluia. E este movimento do Parham recebeu o nome de fé apostólica. E digo mais aos irmãos, em 1905, este homem iniciou uma nova escola bíblica em Houston. E o objetivo dessa atividade dele era treinar evangelistas, com o objetivo de que esses homens, já dentro agora da sua igreja, aqui a fé apostólica, pudessem ser enviados e a igreja pudesse se expandir. E aqui, entre esses evangelistas, havia uma pessoa, um homem de raça negra. Seu corpo era um homem forte. Tinha um defeito nas suas vistas, como consequência de uma enfermidade quando tinha meses de idade. Sabe qual é o nome dele? William Joseph Seymour. Eu vou repetir. William Joseph Seymour. As raízes do pentecostalismo passam por esse homem, William Joseph Seymour, um afro-americano. Seus pais eram escravos libertos e ele nasceu na Louisiana em maio de 1870. Agora tem uma característica aqui que me chama muita atenção, porque a história desse homem diz que ele era um pregador vibrante. Seu tema predileto nas suas pregações a respeito dos dons espirituais. E ele ensinava e acreditava que o falar em línguas estranhas era a principal evidência do batismo no Espírito Santo. Ele pregava com veemência, ele pregava com convicção. Mas há uma característica que eu quero passar para vocês aqui. Esta convicção de que Jesus batiza com o Espírito Santo, esta convicção de que o batismo, de que o sinal da confirmação do batismo em línguas estranhas, a convicção de que os dons espirituais são enviados à igreja. Apesar da sua convicção, William Joseph Seymour não era batizado ainda com Espírito Santo. Mas ele tinha convicção. Ele sabia o que estava pregando. Ele sabia o que estava ensinando. E eu fiquei pensando, como é que um homem pode pregar com tanta autoridade, com tanto poder, uma situação que ele ainda não havia vivido? Mas tem coisa que não nos compete saber. Deus sabe o porquê. E a história diz que com 25 anos, Seymour foi morar em Indianápolis, na Indiana, aonde ele começou a frequentar uma congregação afro-americana ligada à igreja metodista. Em 1906, recebendo um apoio financeiro de Parham,
que fora o seu professor, Seymour foi para Los Angeles, aonde começou a visitar algumas igrejas. E nessas igrejas, ele pregava sobre avivamento, pregava sobre o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Ele é considerado o pai do avivamento. Mas só que a sua pregação houve rejeição por muitos, porque a gente sabe, ainda hoje é comum isso, quando os crentes começam a ficar cheios do Espírito Santo, falar línguas estranhas, falar bem alto, bater palma, bater os pés, alguns olham para o lado como se for alguma coisa estranha. Há muita gente desacostumada com o mover do Espírito Santo na igreja. Há muita gente descontente quando o crente abre a sua boca e fala em línguas estranhas. Tem até normas. Não pode falar em línguas estranhas no microfone, é errado. Errado é você ser um crente gelado. Esses assuntos vão mudar a mentalidade de muitos. O Pentecoste ainda é para os nossos dias. Oh, aleluia, faça assim com a sua mão. O Espírito Santo está aqui nesta noite, no meio do seu povo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. No dia 12 de abril de 1906, a história conta que Seymour falou em línguas estranhas pela primeira vez. Depois que ele passou uma noite inteira humilhado aos pés de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Seymour, a história é muito grande e as horas se passam, e a responsabilidade que o pastor me passou é para fazer uma introdução da origem. Então há muitos fatos aqui que não tenho como acrescentar ou colocar os irmãos. E começou Seymour a pregar em Los Angeles. Qual o tema? Batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Só que a sua pregação até então era baseada pelo testemunho e pelas experiências de outros, porque até então ele não havia vivido essa experiência. E eu quero levantar a minha mão nesta noite e profetizar uma palavra para você. Chega de você viver das experiências dos outros. Você vai viver essa experiência. O Espírito Santo vai tomar conta da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Seymour começou as suas reuniões em um antigo prédio na rua Azusa 312. Esse prédio, um galpão, como muitos falam, antigamente fora da igreja metodista. E esse lugar, quando Seymour assumiu, era um galpão ou um depósito de materiais de construção, que também servia como estábulo para animais. E ali, naquele lugar, havia uma atmosfera, olha só, de liberdade e de igualdade. Sabe por quê? Porque ali havia homens e mulheres, havia brancos e negros, havia ricos e pobres, e um só clamor, um só grito: queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo. E as reuniões eram marcadas por manifestações sobrenaturais. A manifestação do Espírito Santo era grande. Batismo no Espírito Santo, curas, profecias. O púlpito naquele culto eram 2 caixões que estavam pregados um ao outro. As cadeiras, para você entender, eram de tábuas pregadas em barris vazios.
E ali, Seymour, os seus cultos, 3 cultos durante o dia, todos os dias, todos os 7 dias da semana, 3 cultos durante o dia e 3 momentos de derramamento do Espírito Santo. Seymour, a história conta que ele se levantava do seu banco, ia até o púlpito, falava poucas palavras, irmão Maurício, e voltava para o seu banco, colocava as suas mãos sobre o seu rosto, e o que se ouvia era só um gemido. Queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo. Que esse seja o clamor da Assembleia de Deus em Uruguaiana. Queremos o Espírito Santo, ele vai vir, e o avivamento prometido vai vir para Uruguaiana. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Rua Azusa 312, Los Angeles, num galpão. O que acontecia ali dentro, irmãos, atraía multidões dos mais diferentes lugares do mundo, e todas as pessoas que entravam naquele ambiente eram alcançados pelo Espírito Santo, e voltavam para seus países, para suas casas, para sua cidade, como tochas, cheios de fogo do Espírito Santo. Mas Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer as coisas. Em 1902, atraídos por uma febre chamada a febre dos Estados Unidos, 2 jovens suecos foram para Los Angeles. Daniel Berg, 18 anos, Gunnar Wingren, 24 anos, se conheceram em Chicago em 1909, e sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Experimentaram este fogo dos céus em sua vida, e eles começaram a pregar a doutrina pentecostal, e Deus usa um dos seus profetas, e diz para ele aonde deveria levar essa mensagem de Pentecostes. Apenas dizia: Belém, Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingren vão no mapa e descobrem que Belém, Pará ficava no Brasil. E no dia 19 de novembro de 1910, eles desembarcam no porto. O Pentecostes estava chegando no Brasil. 18 de junho de 1911, a Assembleia de Deus é formada. Dia depois, Celina Albuquerque, a primeira mulher, é batizada com o Espírito Santo. O pentecostalismo chega no Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não parou aí, porque o plano de Deus era maior. 15 de abril de 1924, o pentecostalismo chega no Rio Grande do Sul, através do missionário Gustavo Nódulo. 24 de outubro de 1938, o Uruguaiana recebe a doutrina do Espírito Santo. O pentecostalismo chegou aqui, Leonardo Petersen veio trazer essa doutrina, e hoje nós estamos aqui continuando, porque a chama não vai apagar. Aleluia. Deixa eu passar para vocês, encerrando a minha palavra, algumas características do pentecostalismo. A cada dia, irmãos, 35 mil novos seguidores são conquistados, crendo na doutrina do Espírito Santo. Em 2024, 445 mil novos missionários foram enviados para diferentes partes do mundo, proclamando a verdade. Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, distribui dons e voltará. A Ásia,
tem uma das suas maiores populações cristãs, porque é o lugar que mais cresce, atualmente com 415 milhões de cristãos. E eu agora vou levar ao teu conhecimento uma verdade, e eu não posso crer que você vai ficar de boca fechada. Atualmente existe no mundo 600 milhões de pentecostais. Não, eu quero mais, é pouco. Eu quero mais do povo de Deus. Deixa eu repetir para você. Atualmente existe no mundo 600 milhões de pentecostais. É tocha, irmão Bruno, é tocha. É uma tocha ali, é uma tocha aqui, é uma tocha aqui, é uma tocha de fogo ali. Não para, o fogo está aceso, a terra vai incendiar. Os pentecostais estão chegando. Aleluia, 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 aleluia. Você faz parte disso. Hoje nós somos 600 milhões. E a estatística diz, estamos em 2024, que daqui a 26 anos, em 2050, se porventura o nosso Jesus não vier, nós seremos, irmão Gerson, na atividade, 1 bilhão de pentecostais no mundo. Aleluia. 1 bilhão de pentecostais no mundo. Tochas vivas, fogo do Espírito Santo. Isso que é ser pentecostal, que dá ênfase à obra do Espírito Santo. O meu relacionamento com Deus é mais íntimo à medida que o Espírito Santo está agindo na minha vida. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar em pé, as horas se passaram. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, como disse o nosso irmão Anastácio no culto, estamos aqui só os membros, e esta promessa do derramamento do Espírito Santo é para você, irmã, é para você, irmão, para você que é jovem. Diz respeito a você, mas quem sabe ainda você não falou em línguas estranhas. Deus tem os seus meios para trabalhar. Eu me recordo que num congresso do Círculo de Oração, pregava naquela ocasião o pastor Luiz Carlos Buch e Nildair dos Santos, e eles começaram a falar e dizer: hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E naquela memorável noite de 1984, dia 15 de agosto, aqui Jesus me batizou, a mim e a minha esposa Celina, com o Espírito Santo na mesma noite. Uma experiência inesquecível. E nós estamos batalhando para que o Espírito Santo permaneça em nossa vida. Quem sabe você ainda não viveu esta experiência. Eu quero lhe convidar em nome de Jesus, venha até aqui à frente. É o início de tantas outras reuniões sobre esse tema, mas hoje Jesus pode marcar a tua vida. Venha buscar o batismo com o Espírito Santo, sem perca de tempo, sem perca de tempo. Essas coisas, como disse o pastor, não podem ser esquecidas. É a nossa identidade, nós somos pentecostais. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Há quanto tempo não tem mais um renovo espiritual? Hoje é a oportunidade. O que está te impedindo de sair do teu banco? Venha, aproveite. Olha aqui os obreiros. Nós cremos no agir de Deus. Olha só, começou. Aleluia, começou. Eis que vejo um casal. 3, aleluia, começou. 4, aleluia, 5. Começou, é o Espírito Santo. É noite de milagres, é noite de manifestação. 6, 7, estão vindo, venha, venha. É para você a promessa, é para você a promessa. Cadê o Renatinho? Vamos lá, Renatinho, ajuda nós aí. Aleluia, enquanto isso venha. Olha lá, jovens, adolescentes. Isto, a promessa é para todos. Venha, é para você a promessa esta noite.
Deus vai derramar seu Santo Espírito. Aleluia. De ti de ti venha, venha, aproveite, renovação. Deus tem dons para te dar. É isso que nós acreditamos. Jesus tem dons para te dar. Você pode ser um instrumento especial na mão de Deus. Isto, venha, isto é para você a promessa. Aleluia. Menos de mim. Aleluia. Receba agora, receba agora. Receba uma promessa feita por Deus. Deus não mente, Deus não falha. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está aqui e vai confirmar isso, tocando na tua vida. Glória a Deus. De ti e menos de mim, oh, e menos de mim. Aleluia. Não há nada que impeça de alguém ver línguas repartidas como que de fogo aqui esta noite. Deus não mudou. E menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. É para você a promessa de Deus. E todo o seu amor. É para você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, humildade, glória a Deus, aleluia, servo de todos os irmãos, glória a Deus, aleluia. Que ele cresça, eu diminua. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, iniciamos nesta terça-feira, Senhor, dia 8 de outubro de 2024, abordando o tema pentecostalismo, aonde damos ênfase à ação do teu Espírito, batizando crentes com o Espírito Santo, distribuindo dons para os crentes, manifestações de sinais e milagres. Iniciamos em teu nome e mostramos através da história, confirmando que isto permanece acontecendo. Toca agora na mão dos obreiros. Usa a mão dos teus servos, que sintam o fogo do Espírito Santo. Senhor, confirma esta noite, renovando, batizando, batizando, batizando com o Espírito Santo. Receba agora a mão de Deus sobre a tua vida. Com a sua glória. Agora, agora, olha lá, olha lá. Deus está agindo, vai lá, vai lá, é agora, é agora, é agora. Olha ali, olha ali, olha ali, moleque, olha aí. Aleluia. Irmão, que ele aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.